Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Olá pessoal, Edivaldo mais uma vez, estamos juntos para dar continuidade no nosso curso. Terminamos a parte 2 da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade assistindo a próxima parte, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Olá, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa lição. Então, nós paramos aqui, nesse ponto, né, no período anterior, e vamos responder essa pergunta. Como os dons milagrosos do Espírito Santo, eles foram transmitidos? Isso aqui é muito importante, né? Por quê? Aqui eu diria que essa parte aqui, ela é um divisor de águas, não é? Por quê? Porque se a gente compreender, realmente vai fazer grande diferença na nossa leitura posterior das Escrituras, tá bom? Mas também não é só isso. Como foi mencionado por alguns de vocês, às vezes haverá compreensão, mas não haverá aceitação. Porém, a nossa responsabilidade é só transmitir o que a palavra de Deus diz. Não é forçar você a acreditar que isso que estamos dizendo é realmente o que Deus diz. Eu acredito que é. Tá bom? Porque nós procuramos respeitar o que está escrito, né? Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Ó. Então vamos lá. Vamos lá. A nossa lição. Então, como os dons milagrosos do Espírito Santo foram transmitidos? Em Atos 2, 43 e também 5, 12, no início, nós já dizemos isso, então vou mais rápido, que somente os apóstolos fizeram milagres, né? Já fiz essa pergunta, você já respondeu, tá bom? Agora, em Atos capítulo 6, Estevão, um dos 7 homens cheios do Espírito Santo, tornou-se o primeiro cristão, não apóstolo, a fazer milagres. Olha que beleza, não é? Os apóstolos, mas como isso aconteceu, não é? Os apóstolos impuseram suas mãos sobre 7 homens naquela ocasião, que foram designados para um determinado serviço. Nós já vimos isso lá atrás, então não vou ler essa escritura aqui, mas você pode reler novamente. Atos capítulo 6, do 1 ao 6, tá bom? Agora, por que Estevão podia fazer milagres? Nós já sabemos, porque ele recebeu a imposição das mãos dos apóstolos. Só os apóstolos tinham tal capacidade, ninguém mais. Nós vimos semana passada que um outro dos 7, chamado Filipe, ele tornou-se o segundo cristão não apóstolo a fazer milagres. E nós lemos isso na semana passada, Atos capítulo 1, ou melhor, capítulo 8, do 1 ao 19. Na verdade, é bom você ler, hoje nós não vamos ler porque nós já lemos, né? Mas é bom você ler até o 22, que aí lá tem algumas questões interessantes, tá bom? Enfim, mas então Filipe torna-se o segundo a fazer milagres. Bom, Filipe, ele operava sinais em
Samaria. Samaria. Quem eram os samaritanos? Nós já falamos isso em outra ocasião também. Os samaritanos eram judeus mistos. E eles não se davam com os judeus da Palestina ou de Jerusalém. Não se davam. Porque os judeus de Jerusalém se achavam melhores do que os samaritanos, porque se achavam puros e eles impuros. Mas Filipe, então, operava sinais em Samaria. Ele também, como nós já dissemos, era um dos 7 que receberam a imposição das mãos apostólicas. Em Samaria, à medida que Filipe pregava, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres, tá bom? Então, muitos creram e foram batizados, inclusive Simão, o mágico, tá bom? Agora, no batismo nas águas, nós falamos isso semana passada. Se você não teve, se você não conseguiu ver, veja a aula passada, que aí tem a explicação de Atos capítulo 8 lá, tá bom? Mas o Simão, o mágico, ele acabou se entregando a Jesus. E nós sabemos que no batismo nas águas, todos, os samaritanos, inclusive o Simão, receberam a presença interior do Espírito Santo, que na verdade é o cumprimento da promessa de Atos capítulo 2, verso 38, e também Atos 5, 32, tá bom? Então, só para você perceber o que está acontecendo. Agora, aconteceu algo interessante naquela ocasião. Olha lá, Atos 8 comigo. Eu estou aqui resistindo não ler, mas a minha consciência, ela realmente me importuna. E eu preciso ler, porque senão parece que é uma opinião nossa, e não é. Está escrito, como nós dizemos, né? A partir do 14, bom, até o 13, nós temos a conversão do Simão, a conversão dos samaritanos. Mas em Atos 14, acontece algo. Olha lá. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles quem? Os samaritanos e o Simão. Mas aconteceu alguma coisa que o Simão, acredito, foi impedido de obter aquela bênção, tá bom? Ele foi impedido. Agora, bom, mas vamos lá. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, o verso 16, como nós falamos semana passada, ele traz umas informações assim que deixa a gente sem entender muito bem. Eles foram batizados e nós dissemos que no batismo se recebe a presença interior, mas aqui está dizendo que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, o que o texto está propondo para a gente refletir é que a gente consiga entender que aqui estão relacionados duas medidas milagrosas. A primeira eles receberam. Qual é a primeira? O Espírito veio morar dentro deles. Qual é a segunda? E essa eles não receberam. A concessão de poder, dons milagrosos, eles não receberam. O batismo nas águas não concede esses dons. Concede a presença interior do Espírito. Por conta, aí você tem que lembrar de outras coisas que a gente vai apresentar adiante. Nós não temos ainda a palavra registrada, então isso era necessário, tá bom? Nós falamos na aula anterior, então
eu fico mais tranquilo. Mas por conta disso, por não terem recebido essa medida milagrosa do Espírito, Pedro e João foram até Samaria para fazer o quê? Olha o verso 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, para saber se você está entendendo. Por que Filipe não fez isso com os samaritanos? Filipe fazia milagres. Então, por que ele não fez isso também? Precisou de Pedro e João ir lá, em Samaria. Por quê? Responde aí para mim, eu preciso saber se você está entendendo isso. Vamos ver. Hã? Tem alguma resposta? Por que Felipe, que fazia milagres, ele não fez isso que os apóstolos fizeram? Impôs as mãos sobre eles. Por que Felipe não fez isso? Eita. Bom, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Eu já estava preocupado, já que ninguém colocava nada. Já estava preocupado. Será que estão entendendo? Somente, colocou aqui o Reinaldo, somente apóstolos transmitiam os dons milagrosos. É muito simples. Filipe não tinha esta capacidade. Filipe não tinha tal poder. Não foi dado para ele. Então aqui a gente já percebe que quando morresse o último apóstolo, o dom de transmitir dons cessaria. Tá bom? Então é importante você guardar isso, vai ser útil daqui a pouco. Vamos voltar à nossa lição agora. Ok? Então, vamos lá, continuando agora. Agora, olha que interessante. Olha o verso seguinte, o 18. Vendo Simão que o Espírito praticamente explica o anterior, né? Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Eu acredito que aqui está a razão de Deus não dar a capacidade milagrosa para Simão, porque havia uma má intenção no coração, e Deus conhece o coração do ser humano, não é? E disse, dei-me também o quê? Este poder. Qual é o poder que Simão quer comprar? Escreve aí para mim. Qual é o poder? Qual é o poder que Simão quer comprar com dinheiro? Escreve aí para eu saber se você está entendendo. Qual é o poder que ele quer comprar? Isso. Eu vou só. O Reinaldo colocou assim. O poder apostólico de transmitir dons milagrosos. Por que ele não quis comprar o dom de Filipe? Isso mesmo, Gisele. Perfeito. De transmitir os dons milagrosos. A Giovana. Não, eu acho que eu li aqui. Reinaldo. Tinha sido a Giovana e depois a Gisele. E o Reinaldo também acima. Ótimo, sintonia, graças a Deus. Agora, por que ele não quis? Isso, o poder de fazer milagres. Isso mesmo, Carlos. É isso mesmo. Ele queria comprar, mas, sobretudo, esse poder de impor as mãos e transmitir dons. E aí, o que Pedro vai falar para ele? Olha lá o que Pedro vai falar para ele. Veja se é bom. Cuidado com a sua ambição. Olha a inveja aqui em jogo, Magali, tá vendo? A inveja, ela produz algo ruim, porque depende da motivação do coração, tá bom? Olha o que Pedro vai dizer para ele. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus? O dom não é de Pedro, não é de Paulo, não é de João. O dom é de Deus, é Deus quem dá a quem quer e com o propósito dele. Devemos sempre lembrar disso. Você acha que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?
Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Conselho para você, Simão: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Deu para entender? Agora eu estou mais tranquilo, depois de ter lido. Tudo bem? Então nós dizemos aí, enviaram-lhe a Pedro, não é? Pedro e João. Por que enviaram eles? Porque eles tinham essa capacidade dada por Deus, para que recebessem o Espírito Santo. Mesmo sendo um homem cheio do Espírito e com poder de fazer milagres, Filipe não podia transmitir estes dons milagrosos aos outros. Eles tiveram que enviar 2 apóstolos para Samaria, tá bom? Nós já lemos o trecho, tá bom? Só uma observação sobre esse trecho. Ó, Filipe fez milagres e Simão viu, viu. Mas ele não quis comprar aquele poder. Mas quando ele viu que através da imposição de mãos apostólicas era concedido dons milagrosos, ele viu alguma coisa acontecendo ali. Aí ele quis comprar aquele dom, aquele poder. Então aqui, uma observação. Houve uma manifestação ali, visível aos olhos, porém Deus, ele não relatou qual foi a manifestação milagrosa, tá bom? O que eu quero dizer é que nem sempre o Espírito Santo, quando ele concede dons milagrosos, ele dá evidência através de dom de línguas. Aqui é um caso, não houve manifestação, pelo menos relatada a nós, em nenhum momento. Mas algo aconteceu que chamou a atenção do Simão. E por isso ele quis comprar o poder apostólico. E foi completamente rechaçado, corrigido, para se arrepender desta maldade. O dom de Deus não se compra com dinheiro. É Deus quem dá, de acordo com o seu propósito e sua vontade. Tá bom? Conclusão: somente os apóstolos e as pessoas que receberam das mãos deles, não é? Dos apóstolos, podiam fazer estes sinais milagrosos. Então aqui, se você já estiver pegando a lição, você vai compreender que o dom de imposição de mãos apostólico, ele perdurou até a morte do último apóstolo. Então acabou. Não tem sucessão apostólica, não tem dons transmitidos por imposição de mãos. Tá bom? Agora, o sentido de impor as mãos na Escritura, ele tem outros sentidos. Abra em Atos capítulo 13. Dá uma olhadinha. Atos capítulo 13. Isso eu não falei semana passada, então é um bom momento para falar. Olha lá. Atos 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Menahem, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, quem foi que impôs as mãos aqui? Foram
os líderes da igreja de Antioquia, os presbíteros. Ainda não é mencionado aqui, mas os líderes, tá bom? Os líderes, os anciãos da igreja, impuseram as mãos. Agora eu pergunto para você, qual é o sentido dessa imposição de mãos aqui? Não é o mesmo que o sentido apostólico. Por que estou dizendo isso? Paulo já é apóstolo. Paulo não precisa de dons, ele já tem. Deu para entender? Então, qual é o sentido dessa imposição de mãos? Eu vou dizer para você, para a gente avançar. O sentido da imposição de mãos aqui é apoio à obra missionária. Eles estão sendo enviados em missão. Então, a igreja hoje pode realizar a imposição de mãos em sinal de apoio àqueles que estão sendo enviados. Tá bom? Então, é possível. Agora, impor as mãos para dizer que vai transmitir dons, isso é falso profeta. Isto é falso apóstolo. Ninguém tem esse poder hoje, pois Deus não deu essa sequência para outras pessoas. Aliás, não deu para ninguém além dos apóstolos e o apóstolo Paulo. Tá bom? Enfim, esse é um outro sentido. Observação aí, Paulo também tinha este poder de transmitir dons milagrosos, tá bom? Isso a gente vê em Atos 19, tá ok? Romanos capítulo 10, ele também impondo as mãos sobre Timóteo, enfim. Sendo que ele foi escolhido especialmente por Jesus para o ministério apostólico. Então, Paulo tinha o poder também de transmitir dons milagrosos, tá bom? Através da imposição das mãos. E isso é o quê? É o poder do Espírito através deles, né, dos apóstolos. Tudo bem? Espero que sim. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso. Terminamos a parte 3 da nossa lição e quero incentivar você a assistir à próxima parte para que nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.